Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua sexta-feira. E que vocês tenham um final de semana maravilhoso, com uma programação incrível, começando pela mesa. É isso aí. Família unida, buscando o Senhor sempre. Levanta os olhos para os montes, sempre para o alto, não é? Será que é de lá que vem a minha força? Não. A minha força vem do Eterno que fez o céu, a terra e as montanhas. Então você levanta os seus olhos, mas não é esperando que qualquer coisa vai resolver sua vida, não. Você olha para o alto, para o Senhor, tendo a certeza que aquele que fez todas as coisas, o céu e a terra, tudo que você vê, virá e vai socorrer você. Ele não deixará que você tropece. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme. Deus nunca dorme. Jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é seu guardião. Ao seu lado, ele dará proteção. Nada pode fazer mal a você, nem o sol, nem a lua. O Eterno guarda você de todo mal. Ele protege a sua vida. Ele o protege quando você sai e quando volta. Eu vou ler novamente, ó. O Eterno guarda você de todo mal. Ele protege sua vida. Ele o protege quando você sai e quando volta. Guarda você agora e guardará para sempre. Agora, após ler uma escritura como esta aqui, temer o quê? Se preocupar com o quê? Não. É impossível. O que eu quero mostrar para você é que todos os temores que muitas vezes tomam conta dos corações é porque a pessoa não acredita na verdade. Ela nem sequer lê a verdade. Eu costumo falar de vez em quando, o povo não lê a Bíblia. Por quê? Por que dá para saber que o povo não lê a Bíblia? Por causa das decisões tolas, as precipitações, as palavras precipitadas, sabe? As decisões atrapalhadas que eu vejo pessoas tomando. Tem gente que se enche de pânico, assim, por pouca coisa. Pouca coisa já apavora a pessoa. E por que isso acontece? Porque ela não está cheia da palavra. Porque ela não tem se enchido da palavra. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando uma pessoa se enche da palavra, ela tem paz, ela tem segurança, porque ela se encheu do quê? Da verdade. E de algo que não volta, a palavra não volta vazia, ela tem o seu cumprimento. Toda vez que eu encontro uma pessoa tomando decisões tolas, eu sei. Ela não está alinhada com a palavra. Ela não está envolvida com a palavra. Quando ela está falando, né, a gente encontra gente que fala precipitadamente, de forma tão assim, às vezes insana.
nós sabemos que ela não está cheia da palavra. Porque só vai sair o que entrou, o que está lá. Então, não entrou a palavra. Qualquer coisa entrou, mas não a palavra. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você acha que uma pessoa que está cheia da palavra vai falar de morte, de abandonar tudo, de jogar tudo para o alto? Não, não. Isso aconteceu com o grupo original porque permaneceu com a mentalidade escrava. A palavra não entrou. Os milagres não foram suficientes. E olha que foi a geração que mais viu milagres. O mar se é aberto, o mar vermelho. Mas você vê que não mudou lá dentro. Se não muda dentro, não muda fora. Eu falo isso uma vida inteira com base na palavra. Enquanto a palavra não possuiu a minha vida, não trouxe renovação para a minha mente, eu ainda falava do mesmo jeito, reagia da mesma forma. Eu continuava dando respostas erradas. Fui sofrendo uma renovação mental, sendo possuída pela palavra, que o meu comportamento foi mudando, que a minha resposta aos problemas e aos desafios também foi mudando. Porque a minha forma de falar, porque agora eu estava cheia da palavra, cheia da verdade. Quando a verdade foi me possuindo, quando eu fui sendo possuída pela verdade, eu me vesti do manto da verdade. Foi impressionante quantas vendas foram caindo. A cegueira foi sendo arrancada da minha vida. Gente, às vezes eu lembro o quanto eu era cega. Por isso que a palavra de Deus para mim é tudo. Eu não posso viver sem a palavra de Deus. Assim, um pouco, se eu vou sair, se é um pouquinho mais longe, eu estou levando a palavra. Eu levo a Bíblia comigo, eu preciso da Bíblia. E eu quero o livro. Eu me sinto segura, sabe? A palavra de Deus, ela me dá segurança. Eu preciso dela. Eu preciso estar o tempo todo me enchendo dela. Porque toda a minha força, esperança, confiança, alegria, saúde, eu sei que provém da palavra. Porque quantas vezes eu estive assim, sabe, com o corpo pesado, aquela coisa, e foi lendo, sabe, uma sensação ruim, e foi lendo a palavra. Que de repente aquilo passou. A palavra cura. Cura a alma. Cura o corpo. Cura uma mente débil. A palavra de Deus é pura sabedoria. Todas as pessoas que estão envolvidas com a palavra, você vê sabedoria, mansidão, um espírito quebrantado, humilde. Você gosta da presença delas, é uma presença agradável. Os que confiam no eterno são como o Monte Sião. Nada pode abalá-lo. Os que confiam no eterno são como o Monte Sião. Nada pode abalá-lo. É uma rocha segura, em que você pode sempre confiar. Nada pode abalar Deus. Ele é uma rocha. Então, se tem alguém que você pode confiar, que não vai te frustrar, decepcionar, abandonar, é Deus. É Deus. Todos podem falhar, mas Deus nunca falha. As montanhas circundam Jerusalém e o Eterno circunda o seu povo. Nossa. Sempre foi e sempre será assim.
na vida daquele que está escondido em Deus. Os ímpios nunca tomarão o lugar, nem a porção dos justos. Por isso que você não deve temer ímpios. Aliás, a Bíblia fala que não temerei o que me pode fazer o homem. Não, nós não temos que ter medo do homem, mas temer a Deus reverencialmente. Os ímpios nunca tomarão lugar nem a porção dos justos, para que não reine a violência. Sê bondoso para com os bons, ó Eterno, para com os que têm coração justo. Quanto aos perversos, o Eterno os prenderá e dará a eles o castigo que merecem, pois são incorrigíveis. Sim, os perversos são incorrigíveis. Que haja paz sobre Israel. Agora, olha esse salmo aqui, ó. Se não é um presente para o nosso coração. Parecia um sonho bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Porque o Senhor cumpre o que Ele prometeu. Ele prometeu nos defender, nos proteger, nos guardar, nos livrar, nos defender dos perversos, nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele garantiu que os anjos dele estariam acampados ao nosso redor. Não há o que temer. Por isso que eu falo, quando você vai se enchendo da palavra, meditando na palavra, sua perspectiva muda, sua visão de vida muda. Você é tomado de tanta força, de coragem, de alegria. Você sorri para o futuro. Você sente a felicidade no seu coração. Ai, é forte demais. É forte demais. Éramos o assunto das nações. Sim, você se torna o assunto da família, o assunto da empresa, o assunto da vizinhança. Gente, nós atendemos pessoas. Quantas pessoas que a partir do momento que passaram a andar com Deus seriamente, se tornaram o assunto da família. Vocês viram o que Deus fez lá? Dos familiares chegarem com a pergunta: o que você fez para sua vida mudar? Vizinhos! Eu me lembro de um casal que o vizinho do lado parou um dia, ele estava saindo, e o vizinho parou e falou: deixa eu te fazer uma pergunta. O que você fez para a sua vida mudar? Eu vi que a sua casa é a única, o único que conseguiu reformar. Você não tinha. Olha o que o homem falou para ele. Eu tinha um carro velho, mas você tinha uma moto velhinha. E eu estou vendo você com 2 carros bons. Eu vejo que você está feliz. Eu vejo você com a sua família, brincando com seus filhos aqui. Ele falou: desculpa, eu tenho te observado. O que você fez para a sua vida mudar? E aquele homem, ele disse que ele estava até atrasado para o trabalho, ele desligou o carro, desceu. A primeira coisa que ele falou foi Jesus Cristo. E eu encontrei Jesus Cristo no Ministério Mudança de Vida. E falou: me dá seu celular aqui. Começa a assistir esse programa, que é o programa Mudança de Vida. Você vai ver como sua cabeça vai mudar, como você vai ter fome por uma vida diferente. Ele disse
que o homem que mal cumprimentava ele viu um homem quebrado diante dele. E que ele viu os olhos daquele homem cheios de lágrima. E ele deu um abraço nele e falou, escuta, é para todo aquele que crê. E pregou para o homem. Pregou. E ele falou, quem diria que eu ia me tornar essa pessoa? Um exemplo para os outros. Eu nunca fui exemplo de nada. Nunca fui exemplo de nada, nunca dei certo em nada. E agora, familiares me perguntam, o vizinho foi perguntar para ele, o que você fez? Por quê? Porque ele tinha reformado a casa dele, já 2 vezes. Já tinha comprado, saiu daquela moto velhinha, comprou um carro e aí foi crescendo. Agora tinha 2 carros na garagem, um dele, um da esposa, bons carros. Ele aprendeu, ele falou, aprendi a ser homem. Eu aprendi a cuidar da minha família, a ter tempo para os meus filhos. E antes eu era uma pessoa ignorante, estressada. Ele se tornou assunto. O assunto dos vizinhos, o assunto da família. Mas esse é um testemunho. Tem outros. Quantos que familiares chegaram? Até a minha nora contou o dia que a irmã dela, acho que ligou para ela e perguntou para ela, o que você fez para a sua vida mudar? A família viu a mudança na vida dela, que ela saiu, né? Ela saiu do mesmo lugar, mas a vida dela foi. O que você fez para a sua vida mudar? E assim, eu poderia contar, assim, tantas histórias para você, de gente que virou o assunto. Na empresa, não faz muito tempo, nós tivemos vários testemunhos e um deles, exatamente, muito parecido. O que você fez que você não vendia e agora você está vendendo? O que você fez que antes você não vendia? E agora você está vendendo, começou a ganhar as premiações? É Deus. Quando você se enche de Deus, se enche da palavra, a sua vida é curada, seu destino é curado, a sua vida muda. E você começa você se torna, vira o assunto de todo mundo. Você viu lá o fulano? Você viu a vida dele? Você viu como mudou? Nossa, mudou demais. Mudou demais. Isso é incrível. Eu fico tão tocada, tão emocionada, quando eu recebo testemunho. Outro dia eu recebi, eu estou falando desse jeito, porque outro dia eu recebi o testemunho de um mineiro, e ele contou exatamente isso, que as pessoas falam para ele, rapaz, sua vida mudou demais, sua vida mudou demais. E mudou mesmo, ele falou, minha vida mudou. E à distância, ele acompanha todo o nosso trabalho. E a vida dele mudou. Então, e assim são muitos. Muitos têm se tornado o assunto das nações. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. O Senhor é maravilhoso para com todos aqueles que o buscam e dependem dele. Somos um povo feliz. O povo de Deus é um povo feliz. É o povo mais feliz da face da terra. Você pode ter vivido uma vida infeliz, assim, a vida toda, né, infeliz. Quando você passa a andar com Jesus de verdade, não estou falando de religião, estou falando de conhecer a Deus, de andar com Ele.
você se torna uma pessoa feliz. Você irradia felicidade. Você contagia as pessoas. O seu humor é agradável, sua presença é agradável. Você sempre traz uma atmosfera de alegria. Você gera, sabe, nas pessoas só o que levanta. Você toca os corações. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor. E ele sempre age, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. Quando você não para de plantar, mesmo num momento de grande aflição, chega a hora e não demora que você vai vibrar de alegria na colheita, porque a colheita vai ser grande demais. Deus tem uma grande colheita para você. Deus continua enchendo a nossa boca de riso. Ele continua restaurando o deserto e arrebentando o manancial em terra seca. Ele continua fazendo o Negueb florescer. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa, sorrindo com os braços cheios de bênçãos. Merece ler de novo, não é? Ó, e os que saíram com o coração aflito. Você saiu com o coração aflito? Você está com o coração aflito? Você vai possuir isso aqui na sua vida. Voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. Como que você vai voltar? Sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. Vamos, levanta com fé. Creia na palavra, a possua no seu coração. Eu tenho falado muito isso, repetido na verdade. A palavra não volta vazia. Faça o que Deus mandou Josué fazer. Ame a palavra. Pense a palavra. Fale a palavra. Se encha da palavra. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Siga em frente, para de buscar atalhos e desvios. Olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Descansa no Senhor. Se volta para Ele como nunca. E é isso aqui que vai acontecer. Você vai voltar sorrindo com os braços cheios de bênçãos. O que o Senhor tem para você? Isso aqui. Você vai voltar sorrindo com os braços cheios de bênçãos. Se aproxima de Deus. Decida que você vai viver uma vida assim, totalmente voltada para Deus. Que você vai se tornar o assunto das nações, o assunto da família, o assunto da vizinhança. Que você vai soltar essas misérias. Essa fé que não tem ajudado você em nada. E vai abraçar essa fé viva. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Quando nós abandonamos as obras mortas, que são aquelas na carne, que não funcionam, que só nos estressam, cansam, e por fim, você não vai a lugar nenhum. Quando nós abandonamos escolhas desalinhadas, decisões desalinhadas de Deus, uma forma de falar totalmente desalinhada de Deus, e nos alinhamos com Deus, e cremos na palavra, cremos na verdade, e passamos a priorizar a Deus acima de tudo, a nossa vida se torna irreconhecível. Você quer se tornar uma pessoa irreconhecível? Se tornar o assunto da família, o assunto da empresa, o assunto da vizinhança? Creia na palavra. Obedeça a Deus. Se volta para Deus como nunca.
Coloca a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Passa a viver para Ele. Assim, Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, primeiro para Deus, é com Deus. Eu vou me entregar, sabe? Você tem que parar e dizer assim, chega, agora eu vou me entregar de verdade, por inteiro, sem reservas. Eu vou viver, eu vou fazer isso que eu estou ouvindo. Eu vou me alinhar com Deus, eu vou obedecer às ordens simples. Que Ele só está pedindo para eu priorizá-lo. E tudo vai ser acrescentado. Faça, experimenta. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Faça prova com Deus, se tornando um dizimista e um ofertante fiel. Começa hoje. E você vai ver as janelas dos céus escancaradas para você. Não é palavra da Cléo. Eu desfruto disso por obedecer. Aliás, a melhor coisa da minha vida foi Deus sempre, obedecer a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Ser uma pessoa generosa, sabe? Ofertante, dizimista, ofertante, fiel. Quando eu entendi como que você pode ter uma vida vitoriosa, obedecendo a Deus nas mínimas coisas. Quando eu entendi isso de verdade, isso entrou como verdade, minha mente foi renovada e eu passei a praticar. Tudo mudou. Tudo mudou. Eu me tornei uma fonte inesgotável. Eu passei a ajudar pessoas. Uma pessoa que não tinha condições de se ajudar, eu passei a ajudar pessoas. De todas as maneiras, de todas as formas. Isso é Deus. É tudo para a glória dele. Vamos, viva para a glória de Deus. E você vai ter uma vida totalmente diferente. Vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Vai virar o assunto de todo mundo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que essa palavra hoje tenha mudado teu povo em todo lugar, transformado vidas, que eu deixe um povo, Senhor, com a mente renovada, o homem interior transformado, pessoas convictas de que esta é a única maneira de se ter uma grande vida. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. E eu tomo posse desse entendimento e dessa prática diária. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido transformadas, realmente convertidas, estejam se alinhando e se rendendo ao seu chamado, para viver o melhor tempo a partir de agora. Uma vida que talvez muitos não conhecem, mas vão conhecer a partir de agora. Priorizando o Senhor, se rendendo ao Senhor completamente. Muito obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara, domingo batismo e vamos de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.